bora mergulhar na história de como o fim de um romance de televisão acabou dando vida a uma obra-prima da música e, de quebra, lançou a carreira de uma verdadeira lenda brasileira. Olha, em 1957, o Brasil estava simplesmente apaixonado por Sílvia Telles e pelo marido dela, o violonista Candinho. Sabe, eles eram as estrelas de um programa de TV que era um sucesso e que basicamente celebrava o casamento deles, que parecia perfeito. Só que aí que a história fica complexa. A gente vai ver agora como a arte e a vida real se chocaram e como das cinzas desse relacionamento nasceu um disco espetacular. Então, vamos voltar no tempo. Tudo começa em fevereiro de 1957, com a estreia de Música e Romance, lá na TV Rio. Para entender o tamanho da coisa, o programa era super revolucionário para a época. Foi tipo um precursor das sitcoms que a gente conhece hoje. Assim como I Love Lucy fazia nos Estados Unidos, ele misturava a vida real do casal com a ficção, uma coisa que ninguém tinha feito ainda no Brasil. E no começo, olha, foi um estouro. Sucesso de crítica, sucesso de público, todo mundo elogiava o charme do casal e, claro, as apresentações musicais que eram um encanto. Acontece que a pressão de produzir um programa ao vivo 2 vezes por semana e ainda por cima baseado no seu próprio casamento, bem, isso começou a cobrar um preço bem alto. O que começou como uma celebração do romance, em pouco tempo virou um espetáculo público de um casamento em crise. Pensa só, era tudo ao vivo, com pouco tempo para ensaiar, e as brigas de casa começaram a vazar para a tela. E não demorou muito para todo mundo perceber. Tanto os críticos quanto o público começaram a comentar sobre a tensão entre os dois que era impossível de esconder. A culpa até caiu no colo do criador do programa, mas a verdade é que o problema era muito mais profundo. A química na TV tinha simplesmente azedado, e o improviso que surgia ali não era de amor, era de raiva mesmo. E a partir daí, a situação só piorou, e muito rápido, tanto na vida deles quanto na frente das câmeras. Foi tudo muito rápido. Em questão de poucos meses, a parceria profissional e a vida pessoal dos dois desmoronaram completamente. E olha, chegaram a acontecer umas coisas bem pesadas, com o Candinho às vezes aparecendo alcoolizado no programa ao vivo. A situação ficou insustentável. A desculpa oficial que deram para o cancelamento foi a gravidez da Sílvia. Mas a verdade que todo mundo dos bastidores sabia é que o relacionamento e o programa que dependia dele não tinham mais salvação. Mas é como dizem, né? Às vezes, de um final doloroso, pode nascer um começo artístico incrivelmente poderoso. Porque no meio desse caos todo, enquanto o programa ainda estava no ar e o casamento ruindo, a Sílvia estava no estúdio gravando seu primeiro disco solo. E o título? Carícia. Por ironia. Esse álbum, no fundo, era uma espécie de registro final daquele amor. Uma cápsula do tempo musical. As canções eram as mesmas do programa, e o Candinho até tocou violão no disco, na sua última parceria com a Sílvia. E a gravação de Duas Contas é de arrepiar. É só a voz dela e o violão dele. Captura perfeitamente aquela intimidade, aquela inocência do comecinho de tudo. O lançamento desse álbum não foi só um sucesso, foi na verdade o início de um legado gigantesco. Para se ter uma ideia, a música de Trabalho por Causa de Você virou a 6ª música mais tocada no Brasil em 1957. Isso consolidou de vez a Sílvia como uma grande artista por conta própria. E o mais impressionante é isso aqui. A música dela estava lá, firme e forte nas paradas, do lado de sucessos internacionais absurdos, como Only You dos Platters. Não era pouca coisa não. O sucesso de Carícia foi um divisor de águas. Provou para as gravadoras que essa tal de música moderna, que era o embrião da bossa nova, vendia. E isso abriu a porta para toda uma nova geração de artistas que mudariam a música brasileira para sempre. No fim, o término do casamento e do programa de TV foi, na verdade, o verdadeiro começo da carreira da Sílvia Telles. Ela saiu da sombra do casal de ouro e se firmou como a estrela solo que ela era. Então, o que a gente tira disso tudo? É a história de como a Sílvia Telles conseguiu transformar um ano de muita dor pessoal em um legado artístico que dura até hoje. E a história dela deixa no ar uma pergunta bem interessante sobre essa relação complexa entre o sofrimento e a criatividade, não é mesmo? Fica aí pra gente pensar.